Ao final de um encontro com o presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse ter manifestado mais uma vez a insatisfação com a política externa brasileira. Na quinta-feira, Pacheco pediu uma mudança no setor. Segundo ele, um dos erros cometidos pelo governo federal na condução da pandemia foi justamente não estabelecer relações diplomáticas com países como China e Índia. Nesta sexta, Pacheco afirmou, no entanto, que a Câmara e o Senado são responsáveis apenas por cobrar e fiscalizar as ações do Ministério. A permanência ou a saída do ministro, de qualquer que seja ele, inclusive do ministro das Relações Exteriores, é uma decisão que cabe ao presidente da República. Nós consideramos que a política externa do Brasil ainda está falha, ela precisa ser corrigida, é preciso melhorar a relação com os demais países, inclusive com a China. De acordo com o presidente do Senado, Bolsonaro ouviu as críticas, mas não sinalizou se vai manter ou não Ernesto Araújo à frente do Ministério das Relações Exteriores. Logo após a fala de Pacheco, Bolsonaro fez elogios a Ernesto Araújo. Disse que o chanceler é uma boa pessoa, bem intencionado e leal ao governo. O ministro também foi defendido nesta quinta-feira por sua esposa, Maria Eduarda de Seixas Correia. Ela escreveu que estão tentando transformar Araújo em bode expiatório da República. Outro que saiu em defesa do ministro foi o filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro. Ele reagiu no Twitter a uma crítica do deputado Fausto Pinato sobre o ministro das Relações Exteriores. Pinato afirmou, em entrevista à Jovem Pan nesta quinta-feira, que ou sai a ala ideológica ou a guerra está declarada. Em resposta, o filho do presidente Jair Bolsonaro publicou que ele está achando que vai ter a CEAGESP de volta. A CEAGESP era dominada por Pinato até maio do ano passado. Hoje é comandada pelo coronel Ricardo Melo Araújo, colocado no posto por Jair Bolsonaro. Atualmente, Pinato é presidente da Frente Parlamentar Brasil-China. Vamos a Brasília, então. José Maria Trindade, de Casa Nova, aí na Jovem Pan, em Brasília. Salve, Zé. Boa noite. Qual o clima por aí? Como está a situação do ministro Ernesto Araújo, Zé? Pois é, bonito aqui, né, Vitor? Muito boa noite. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Olha, é um clima muito tenso porque é de acomodação política. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro fez uma deferência. Foi à casa do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco. Conversaram ali durante muito tempo. Entre os assuntos, naturalmente, está esse novo acerto da Coordenação Nacional da Covid, através desta interlocução com os governadores, mas também sobre a situação de Ernesto Araújo. Olha, Vitor, Olavo Carvalho diz que chegar à presidência da República não é assumir o poder, mas é o caminho para assumir o poder, exatamente através da presidência da República. O que quis dizer o ideólogo? Que é o seguinte, através de grupos de pressão dentro do governo, é possível construir o poder. E aí vem o grupo ideológico ocupando relações internacionais, Ministério da Educação, da Cultura. Esta é a proposta original. A política externa brasileira não é de Ernesto Araújo, é do presidente Jair Bolsonaro. Demitir Ernesto Araújo ou trocar a política internacional é trocar um pedaço do próprio presidente Jair Bolsonaro. Todos sabem por aqui que o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, é um dos indicados e um dos que sustentam o principal sustentáculo exatamente do ministro das Relações Exteriores. Daí a dificuldade para o governo em fazer uma troca assim. Por outro lado, ontem espantou-se o grande Augusto Nunes quando disse: eu estou assustado, Augusto, eu também. Mas será porque o Centrão quer o Ministério das Relações Exteriores? Lá não tem verba para prefeito, não tem indicações políticas nos estados, representação nos estados, não tem pichuleco, não tem grandes obras construindo. Mas será por quê, né? Olha, os presidentes da Câmara e Senado voltaram aqui para Brasília de uma viagem a São Paulo, doidinhos para trocar o ministro das Relações Exteriores. É que ouviram muito isso lá em São Paulo, de que o ministro está atrapalhando a política de exportação do Brasil e, principalmente, produtos industrializados em São Paulo. Está tendo uma dificuldade. E aí, para fazer bonito com o empresariado, os dois decidiram, então, vamos pedir a cabeça do Ernesto Araújo. Por outro lado, também, sabe aquela história do faroeste caboclo, faroeste brasileiro? Quem piscar primeiro, perde a parada.
Pois é, um teste dos grandes, né? Se derrubarem Ernesto Araújo, vão partir para cima do ministro de Relações, aliás, de Meio Ambiente, Ricardo Salles. E por aí vai. É o Centrão mostrando a sua face. Eu diria, Vitor, que são os efeitos colaterais que o presidente está sentindo exatamente deste apoio com o Centrão. Mas é preciso continuar com ele, negociar. Agora a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. É por isso que eu vivo aprendendo com o Zé, né? Eu fico falando por inveja que esse novo cenário aí é um sinal exterior de riqueza, né? Tá cada vez melhor. Não tá mal, Zé, tá não. Tá explicado, né, Zé? Tá explicado. Aí o mistério que me afligiu ontem, agora tá. Já andaram tendo a conversa com as pessoas certas, né? Entre aspas, descobriram que há um filão a ser explorado. Estou sendo gentil nos termos. E agora entendi. Esse confronto, esse duelo é ruim, né? É ruim. Com a posse dos novos presidentes do Senado e da Câmara, eu acreditei, eu sou um homem de boa fé, eu procuro acreditar. Eu acreditei que não teríamos, por questões mesquinhas, aí, né, embora lucrativas, pelo Rodrigo Maia, né? Agora é um mau sinal. O Zé definiu perfeitamente, seria uma demonstração de força, mas a demonstração de força corresponde a essa demonstração de força corresponderia um sinal de fraqueza do Poder Executivo, e isso é sempre ruim. Quer dizer, a parceria prometida, ela vem condicionada por favores que nunca são explicitados. Então é muito ruim. Isso aí, seja qual for o desfecho, não engrandece nenhuma das partes envolvidas nisso. Guilherme Fiuza, boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria Trindade. Belíssimo cenário. Valeu, Zé. Boa noite, Ana Paula Henkel e mestre Augusto Nunes. Boa noite a você. Vitor, nós estamos assistindo aí a um show de leviandade, né? Olha, jogo de pressão, lobby, faz parte da democracia, né? Dentro dos padrões de legitimidade, faz parte, né? Agora, é o seguinte, você quer pedir a cabeça de alguém, você quer trazer a ideia, mesmo que falsa ou mesmo que artificiosa, de que o ministro não funciona, então você tem que montar direito a tua lenga-lenga, né? E a lenga-lenga do Rodrigo Pacheco não está nada bem montada, ela está muito mal montada. Tô dizendo isso para ele, assim, quer fazer lobby, não está fazendo bem. Não está fazendo bem o seu lobby. Porque essa crítica de que a política externa, o presidente do Senado, Poder Legislativo, apontando o dedo para o governo federal e dizendo que a política externa tem que ser corrigida, mas aonde? Aonde? Em primeiro lugar, é o seguinte, a política externa brasileira é uma atribuição do governo federal, senão o Ministério das Relações Exteriores estava no Senado, né? Ou estava no STF, ou no Ministério Público. O Ministério das Relações Exteriores está no governo federal. Mas espera aí, o Congresso quer governar junto, ele quer decretar um parlamentarismo? Proponha, traga. Agora, lá do Senado, lá do Poder Legislativo, já dando um pitaco no outro poder, se fosse uma crise, se fosse uma grande crise, né? É isso, o presidente do Senado aparece dizendo, olha, temos um problema grave na política externa. Então, se fosse grave, ele apontasse, né? Qual é o problema, senhor presidente do Senado? Qual é o problema na política externa? O senhor sabe vocalizar isso? Até agora não vimos. As relações com a Índia e com a China, como? Que relações? Qual é o problema na relação do Brasil com a Índia? O senhor sabe apontar? São relações até aqui perfeitas, que inclusive evoluíram nesse governo. Nenhum sinal de represália, nenhum embargo comercial ou diplomático. Onde está o problema da relação com a Índia?
E na relação com a China, qual é o problema da relação do Brasil com a China? Também não vemos. O que a gente sabe é que a China é um regime bandoleiro, uma ditadura que escondeu a origem desse vírus e que tenta fazer diplomacia na base da pancada, como nós vimos o embaixador aqui no Brasil, cantando de galo, tentando chamar para briga autoridades. Isso não é boa diplomacia. Mas isso gerou uma ruptura? Que eu saiba, não. A não ser que o presidente do Senado saiba e tenha informações que nós não temos. Então, senhor Rodrigo Pacheco, se o senhor tem informações sobre graves problemas nas relações diplomáticas entre o Brasil e China, o senhor precisa apontar. Senão vai ficar parecendo, como está parecendo daqui nesse momento, que o senhor está falando de uma maneira superficial, de uma maneira vaga, com outros objetivos. Então, a China, apesar de ter no Brasil um embaixador que eventualmente não se comportou bem, não respeitou autoridades brasileiras, isso não arranhou essa relação? Ao contrário, nós não temos notícia, tivemos uma notícia ou outra, a China vai segurar insumos sobre isso, sobre aquilo, mas isso não teve consequência, até onde se saiba. Então, doutor Rodrigo Pacheco, qual é o problema, né, de que forma, nós, brasileiros, cidadão brasileiro, precisa saber, estamos ansiosos agora para saber, de que forma o Brasil precisa corrigir a sua política externa. Essa que nesse governo e já no anterior se descolou daquele terceiro mundismo, de fingir com aquele populismo, de ficar atacando os Estados Unidos da América, né? Fingindo que está defendendo o povo dessa maneira, como fazem os populistas na Argentina. O Brasil se livrou disso, senador. O Brasil, ao contrário, se candidatou, se gabaritou, se credenciou para entrar na OCDE. O senhor sabe muito bem disso. Qual é o problema, então? Isso não é exitoso? Não é positivo para o país? Então, nós aqui da planície não estamos compreendendo direito esta alegação de problemas, né, de necessidade de correção de rumos na política externa apontada pelo presidente do Senado. Então, Ernesto Araújo ou não Ernesto Araújo, né, é isso, precisa corrigir, ele fez algum problema, deu uma canelada, troca. Agora, tem que mostrar qual foi o problema, tem que mostrar qual foi o erro. Senão isso deixa de ser uma democracia e os poderes deixam de ter a sua autonomia constitucional. E você, Ana Paula Henkel, o que está achando de toda essa movimentação? Ana, boa tarde. Boa tarde, Vitor, Augusto, Fiuza, Zé, nossa audiência também. Eu comentei ontem aqui, acho que vale a pena a gente repetir, né? Se fala tanto agora aí nessa ala ideológica do governo. O engraçado, Vitor, é que quando o PT estava aí no poder, com relações bem estreitas com Cuba, com Venezuela, com ditadores africanos, né? Com toda essa extrema esquerda aí mundial, aí não existia ala ideológica, não existia governo ideológico, era simplesmente governo. E agora não, agora é a extrema-direita é nazista, você vê aí conotações pejorativas em relação a ministros, a assessores também, né, que são perseguidos, a gente vê que são perseguidos aí diariamente pela imprensa, que é hoje muito mais militante do que essa tal ala ideológica dentro do governo. Agora, o comentário que eu fiz ontem, dentro dessa ala ideológica que a imprensa gosta de colocar aí, e também de colocar o ministro Ernesto, essa ala, se fosse tão ideológica assim, e se tivesse apenas interesses ideológicos, não estaria aí em excelentes conversas e um bom relacionamento com o novo governo norte-americano aí, Joe Biden, que é de uma ala ideológica completamente diferente da tal ala ideológica que o ministro Ernesto Araújo pertence. Eu comentei ontem que ali por volta 16, 17 de fevereiro, se eu não me engano, houve uma excelente reunião entre o ministro Sérgio Araújo,
o ministro Ernesto Araújo, Ricardo Salles, e o novo ministro, secretário para assuntos climáticos do governo Joe Biden, aí, John Kerry, né? Uma excelente reunião virtual, falaram sobre a Amazônia, falaram sobre programas especiais para combate a incêndios na Amazônia e também outros assuntos relacionados ao meio ambiente, não só no Brasil, mas também no mundo. O próprio secretário para assuntos especiais aí de assuntos climáticos do Joe Biden foi ao Twitter, elogiou a reunião, elogiou a proximidade e as boas intenções entre Brasil e Estados Unidos. Então, isso tudo mostra que essa tal ala ideológica que todos querem pintar, né, como um bicho-papão, todos que eu digo, né, a velha imprensa, essa ala continua provendo aí boas relações com outros países, e é o que o Fiuza disse. Se existe alguma coisa para ser criticada, o que foi, qual foi a ação que não deu certo, ou qual foi a conversa que não surtiu efeito nas relações exteriores. Infelizmente, aí o presidente Pacheco parece que entrou nessa aura de vamos criticar o governo, tentou jogar na entrevista dele aí alguma culpa em relação às vacinas também no Ministério do Ernesto Araújo, mas a gente vê aqui legisladores e empresários pedem resposta mais forte à pandemia na Suíça. Na Suíça, né, vacinação lenta, atraso no Programa Nacional de Testagens, ou seja, é um problema, a vacinação é um problema mundial, é um problema global. Agora, o presidente Bolsonaro, nesse sentido, ele precisa proteger mais aí de uma maneira mais enfática. Eu sei que ele tenta não entrar em nenhum embate mais forte, digamos assim, com as casas legislativas, também com o judiciário, mas são soldados importantes que vêm fazendo bom trabalho no governo dele, e o presidente Bolsonaro, nesse sentido, ele precisa defender esses soldados de uma maneira mais enfática.